Você já se sentiu pressionado com os estudos, provas ou até mesmo pensando no seu futuro? Pois é, todo mundo já passou por isso. Nesse primeiro episódio do TalmoCast, falaremos um pouco sobre saúde mental, como lidar com o estresse, o equilíbrio da vida pessoal e até mesmo usar a tecnologia sem pirar, com o nosso psicólogo Renato Nascimento. Então não perca, dê o play e vem com a gente para esse bate-papo que tá cheio de dicas práticas para a sua rotina. Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso podcast, é o TalmoCast. E hoje o bate-papo é relacionado à saúde mental. Vamos ver se a gente se identifica, porque todo mundo sabe que estudar, lidar com pressão psicológica, principalmente no final do semestre, não é nada fácil. Então hoje, para a gente bater esse papo especial, eu trouxe o nosso psicólogo Renato Nascimento, que ele atua hoje em dia no CAPS. Ele é um profissional sensacional. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Claudiane. É um prazer estar aqui. Isso aí. Para começar, Renato, eu queria puxar um assunto que todo mundo sente em algum momento, que é a ansiedade, o estresse, que isso acarreta a depressão. Começando aí o nosso bate-papo e as nossas perguntas, quando o assunto é estresse e ansiedade, o que você acha que a galera mais sente no dia a dia e o que dá para fazer de simples para que esses sinais apareçam? Esses dois sinais aí, essas duas questões, ansiedade e estresse, a gente não tem como mensurar quais dos dois que mais aparecem, mas a ansiedade, é lógico que a gente tem percebido um número maior. Mas assim, como que se alivia o estresse e a ansiedade? A gente precisa ter um manejo clínico, um manejo das ferramentas da psicologia para poder enfrentar essa questão do estresse e da ansiedade. Vamos lá, então, uma pessoa que está num estresse, numa ansiedade extrema, uma pausa, respirar, fazer técnicas de respiração, ouvir uma música baixinha, parar, dormir, praticar atividade física, tudo isso diminui essa tensão do estresse e da ansiedade. Ou seja, ocupar a mente com outras atividades. Sim, dar uma pausa, aliviar naquele momento que está de estresse e de ansiedade. Renato, estudar, entregar trabalho, assim como eu sou aluna e eu sei o peso disso. Prova chegando, a pressão não falta. Você tem algum truque ou prática para organizar essa questão de rotina para a gente não estar pirando? Truque não, a gente tem dicas. Vamos lá então, algumas dicas. Se eu tenho um trabalho para apresentar, se eu tenho uma prova para fazer, o ideal é me preparar o quanto antes, melhor. Me preparar. Não ficar procrastinando, não ficar empurrando, depois eu faço, vou deixar para o final, vou deixar para chegar mais perto. Não, começa fazendo um pouquinho cada dia, um pouquinho de cada vez. Por exemplo, eu tenho um trabalho para apresentar, organiza o que vai ser colocado naquele trabalho. Organiza as ideias, o planejamento de como vai ser apresentado ou vai ser feito aquele trabalho. Uma ideia legal é, pelo menos, começar a organizar e fazer a capa do trabalho. Significa que você já deu o pontapé inicial. E fazer um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia, até chegar a data da entrega do trabalho. Quando a gente muda de fase, tipo começar um curso novo ou se preparar para o mercado de trabalho, rola aí aquela ansiedadezinha. O que pode ajudar nessa adaptação, nessa situação? É lógico que o novo ele traz para a gente uma preocupação, tem muita gente que sofre de ansiedade e, diga-se de passagem, pelo inexistente, que não existe. Um dos sintomas da ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. E às vezes a gente sofre mais com o inexistente do que com o existente. Então, se eu tenho algo novo que está chegando, vou entrar num curso novo, num ciclo novo, numa etapa nova de alguma coisa, eu preciso, então, entender o ambiente que eu vou ser inserido, estudar sobre o ambiente e ir deixar fluir naturalmente. Deixar fluir naturalmente. Nas interações sociais, ter resiliência, entender que naquele lugar novo, o curso novo que a pessoa vai fazer, tem as etapas. Então,
A pessoa precisa ter paciência, ser resiliente, ser empático, tanto na acolhida do novo lugar que ele for, do novo curso que ele for fazer, e também ter paciência e ser resiliente frente às questões negativas. Porque o novo ele pode trazer questões positivas e negativas. Então eu tenho que ter resiliência, paciência, ter esse manejo, não ficar frustrado. Obrigada. Equilibrar o estudo e a vida pessoal, às vezes até o trabalho, é uma missão muito difícil. Sim, com certeza. Como que você acha, como profissional, que dá para achar aí esse meio termo de se sobrecarregar, sem ter essa sobrecarga na vida da gente? Sim. Trabalho, estudo, aí a pessoa tem essas demandas, tem esses compromissos. O que ela precisa fazer? Ela precisa ter uma rotina. Ela precisa ter uma organização. A rotina do tempo, a organização do tempo, melhor dizendo, uma rotina leve, não precisa ser uma rotina pesada, exaustiva. A pessoa tem uma rotina leve e nessa rotina a pessoa coloca todo o planejamento das questões do trabalho, das questões da escola, dos compromissos do trabalho, compromissos da escola, as questões pessoais. É tudo planejamento, separar um tempo para cada coisa. Não ficar com aquela questão frenética, pensamento acelerado, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo e tudo ao mesmo tempo. Não. Tem um tempo para o estudo, tem um tempo para o trabalho, tem um tempo para o descanso e tem um tempo também para a gente se planejar. Então é planejando, lembra, rotina leve. Uma rotina leve, não precisa ser uma rotina exaustiva. Rotina leve, aí você planeja. Hoje eu tenho os meus compromissos do trabalho, hoje eu tenho os meus compromissos da escola e quando for o momento de descansar, descansar. Quando for o momento de estudar, estudar. E quando for o momento de trabalhar, trabalhar. Mas eu faço as coisas, eu faço as duas coisas, o trabalho e o estudo, sim. Mas você não trabalha e estuda ao mesmo tempo. E quando você estiver num lugar, esteja ali. Por exemplo, no trabalho, o que causa muitas das vezes ansiedade na gente? Você está num lugar, mas não está num lugar. Você está ali, mas seus pensamentos estão em outro lugar, outros locais. Então, quando você está ali, com o pensamento ali, você se concentra e aí as coisas fluem. Por exemplo, no momento de lazer, você precisa estar no lazer. Esquecer os compromissos do trabalho e os compromissos do estudo. É lógico que você não vai abandonar. Você vai estar ali no lazer. E no momento do estudo, da aula, está ali na aula, concentrado no que está sendo passado, o que o professor está ensinando. Não pensando no lazer, não pensando no trabalho. E no trabalho, a pessoa precisa estar ali sentada pensando no trabalho, empenhando a sua função, a qual ela exerce ali no trabalho. Renato, vivemos no século XXI. Sim. E é a era da tecnologia. Sim, com certeza. Eu gostaria de saber se a tecnologia tem atrapalhado a saúde mental de alguma forma ou ajuda e qual o jeito de solucionar para que isso não vire um problema na vida da gente. O problema principal do uso da tecnologia é o uso excessivo. Ela pode ser usada assim a nosso favor, pode ser usada em prol da educação, mas também pode prejudicar a questão do uso excessivo. Muita gente fica na dúvida sobre quando procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Quais os sinais que mostram que essa conversa com o psicólogo, por exemplo, já está na hora? Quando a pessoa tem sinais de ansiedade, de estresse, quando a pessoa está muito triste, muito angustiada, sobrecarregada, aí é o momento de procurar um profissional para desabafar, para conversar, para se orientar, para ter ferramentas para o enfrentamento das demandas do dia a dia. Nós não podemos deixar para procurar o psicólogo, o terapeuta, quando as coisas estão tudo desmoronando. Aí vai dar mais trabalho, fica mais difícil, exatamente. Agora, quando a gente procura, quando sente assim que um ambiente está eliciando assim na gente sentimentos assim negativos,
você chega num ambiente, você começa a ter taquicardia, sudorese, quando o ambiente começa a ser aversivo, e aí o aluno, o estudante fica triste, chorando, aí ele precisa procurar ajuda profissional, de um profissional. Renato, ainda existe um certo preconceito quando falamos de saúde mental? Sim, sim. Como podemos normalizar esse bate-papo nas escolas, em roda de conversa, no trabalho, com os amigos? A forma correta é normalizando, naturalizando isso nas escolas, isso no ambiente escolar. Na psicologia, principalmente na clínica, a gente tem uma palavra chamada rapport, que é quando a gente prepara o ambiente para receber alguém. O ambiente está preparado ali para receber o paciente chega e se sente acolhido, sente que o lugar é um lugar de empatia, de acolhimento, sem julgamento. E aí ele começa a falar das suas questões, começa a desabafar, e aí vão surgindo as demandas e o diálogo na terapia. Na escola, também precisa ter esse ambiente de acolhimento, onde se naturaliza falar da saúde mental e precisa quebrar o preconceito, esse preconceito de que saúde mental é só questão de loucura, não, é questão de cuidados. Precisa preparar o ambiente com palestras, com encontros, roda de conversa. Tudo isso ajuda a naturalizar e quebrar o preconceito dentro da escola. E tem vários mitos sobre a saúde mental que a gente escuta rodando por aí. Qual deles que você achou mais perigoso? O mito mais perigoso é que só precisa de cuidados com a saúde mental quem tem problema mental. Não é. A OMS define saúde mental como bem-estar psicossocial, onde a pessoa está plena para produzir, para participar da sua comunidade, da sociedade, nas interações sociais. Então, saúde mental não significa ausência de doença. Eu não tenho nada, não tenho nenhuma patologia, eu não tenho nenhum transtorno, então estou bem. Não. A pessoa precisa ter ferramentas, volto a dizer, ferramentas estratégicas para enfrentar as demandas. Então, aonde que ela encontra? Com a ajuda de um profissional de saúde. Sozinho? Vou pesquisar, vou no Google, vou pesquisar e vou me cuidar sozinho. É um perigo iminente. E o mito principal é falar assim, só precisa, o mito é falar assim, só precisa cuidar da saúde mental quem tem problema mental. Não, todos precisam. Quem não tem uma demanda aí de enfrentamento, que sofre, e muitas das vezes com o invisível. Não com o que é real, mas com o invisível. Então, quebrar esse preconceito aí e dizer que não é somente para quem está com problemas mentais, mas todos nós precisamos. E na escola, o que podemos fazer para deixar o ambiente mais acolhedor? Os nossos próprios alunos, no caso, o que eles podem estar fazendo aí quando está sentindo que não está bem mentalmente? Procurar falar com alguém, falar com a coordenação, com o pedagogo, falar com a pedagoga, se tiver um profissional de saúde, um psicólogo na escola, falar. A primeira escuta, ela já pode aliviar alguns sintomas e ajudar a pessoa. É o primeiro passo. E a pessoa fala, desabafa e busca ajuda ali de alguém. Um professor, um coordenador, um diretor. A pessoa vai ali e fala, estou precisando conversar. E aí esse profissional, percebendo que existe um sofrimento ali naquela fala, encaminha para um serviço de saúde. Hoje nós temos o CAPS, Aqui é o CAPS, que é onde eu atuo. E é onde nós tratamos também da saúde mental. Que inclusive é visto por muita gente, não como um centro acolhedor, mas como um centro de pessoas loucas. E não é assim que acontece. Porque foi propagado, Claudiane, nas redes sociais de forma pejorativa, negativa. O CAPS é para quem está louco. E os memes na internet? CAPS não é meme. CAPS não é meme, isso aí, CAPS não é meme. É um centro de atenção psicossocial. Então, quando
foi propagado de forma errada e existe uma resistência e um preconceito muito grande. Tanto para quem quer ir, tanto para quem vai. E aí sente-se, se falar que vai cuidar da saúde mental, já os colegas, os amigos já vão rir, zombar, essas coisas. Lembrando que CAPS não é meme, não é um local acolhedor. Então, Exatamente. Se você precisa de ajuda, é uma instituição que está de portas abertas para te receber. Para fechar com chave de ouro, pensando lá na frente, Renato, quando a galera daqui do CET ou de outras instituições que estão se formando for para o mercado de trabalho, que habilidades emocionais você acha que faz a diferença para eles assegurarem aquela pressão do primeiro emprego? Resiliência, análise, analisar o curso que ele vai fazer, a instituição que ele vai entrar, empatia, paciência, para poder gerir as emoções. É parecido com a outra questão. Eu posso ir para um ambiente e ser bem acolhido, eu posso ir para um outro ambiente e não me identificar com aquele ambiente. Também não tem problema não se identificar. E desistir e querer mudar para outro curso. Não tem problema, mas a pessoa precisa entender que existem coisas positivas e negativas que podem surgir. Aí a pessoa precisa ter paciência, resiliência, entender o que está acontecendo. Isso aí. Pessoal, bom, acho que todo mundo ouviu e já entendeu e conseguiu absorver as dicas do Renato, dicas valiosas para a saúde mental no nosso dia a dia. Antes de terminar, Renato, eu peço que você deixe uma mensagem final para a galera que está acompanhando o nosso podcast. Deixar uma mensagem para todos vocês. Cuidem da mente, cuidem da saúde emocional, assim como nós cuidamos do corpo, é necessário a gente cuidar das nossas emoções. Aprender a gerir as nossas emoções frente às demandas que surgem na escola, na família, na sociedade. Aprender a gerir as nossas emoções frente às demandas que surgem, porque se nós tivermos as ferramentas estratégicas para enfrentar as demandas, lembrando, não se cuide sozinho, ajuda de um profissional de saúde, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, quem for a pessoa que está apta para poder te ajudar e te auxiliar nessas demandas. Cuide da mente, cuide da sua saúde mental. Show de bola! Muito obrigado mais uma vez pela presença e por compartilhar tanta coisa importante com a gente aqui no nosso pod de hoje. E para você que ouviu até aqui, valeu demais pela companhia. E se você curtiu esse episódio, curta, compartilha com os amigos e continue acompanhando o TalmoCast. Até a próxima! TalmoCast, vem pra cá, com amor e sabedoria, vozes que vão transformar cada dia em harmonia, acolhendo cada um em um mundo tão vasto. No TalmoCast somos unidos, lado a lado, caminhando lado a lado, com histórias pra